Olá pessoal, sou o Alexandre Winkler do canal Fonte da Fortuna e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, que é essa crise financeira global que começou nesse mês com a quebra de um grande banco americano, o SVB, entre outros bancos que quebraram por lá, depois se estendeu para uma situação também de quase quebra do famoso, tradicionalíssimo banco suíço Credit Suisse, que acabou sendo salvo agora no domingo, e certamente é uma crise financeira muito séria, a maior crise financeira desde a crise de 2008, que tinha um potencial de causar um completo colapso do sistema financeiro global. Isso acabou não acontecendo pela intervenção que o governo dos Estados Unidos fez no sistema financeiro daquele país naquela ocasião, e dessa vez parece que não vai ser diferente. O governo americano e as entidades reguladoras do sistema financeiro americano estão super ativos trabalhando para que essa crise não se estenda para outros bancos, e mesmo o governo suíço também trabalhou ativamente para que o Credit Suisse não falisse, fosse comprado por um outro banco, o UBS, e com isso essa crise de confiança, essa crise sistêmica também não se alastrasse. E eu sei que tem muita gente que está preocupada também com a situação dos nossos bancos aqui no Brasil, principalmente com os bancos menores, os bancos digitais, Nubank, Inter, C6 Bank, Sofisa Direto, entre tantos outros bancos digitais que a gente tem, porque começou uma boataria maluca nesses últimos dias de gente dizendo que esses bancos poderiam quebrar, que é um completo absurdo. Não se pode sair falando uma coisa dessa sem ter evidência, até porque se muita gente sair para tirar os seus recursos de um determinado banco de uma vez só, aí é que o banco quebra mesmo. Então eu resolvi até esperar um pouco o desenrolar dos acontecimentos antes de gravar esse vídeo aqui com as minhas considerações sobre essa crise, justamente para observar o cenário com uma cautela maior e não sair falando bobagens por aí, porque isso é uma questão muito séria. E eu entendo que nós, educadores financeiros, precisamos ter muita responsabilidade nesses momentos de crise, principalmente com o que a gente fala. Mas vamos lá, pessoal, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês como que começou essa crise lá nos Estados Unidos. Tudo começou no início desse mês de março com a, digamos, autofalência do Silvergate, um banco americano que estava muito ligado ao universo das criptomoedas. Inclusive, falando em criptomoedas, repito o que eu sempre falo aqui nos vídeos, falo para os meus alunos do curso Liberdade Financeira: cuidado ao investir em criptomoedas, porque também tem muita gente por aí tentando convencer as pessoas a todo custo a investir em criptomoedas, e é um investimento extremamente arriscado, volátil, a gente não sabe qual que é o futuro das criptomoedas. Então, se você for investir em cripto, invista um percentual muito pequeno do seu patrimônio, um valor que, se você perder, não vai fazer falta para você. E claro, privilegie aquelas criptomoedas que já estão um pouco mais consolidadas e testadas ao longo do tempo, como é o caso do Bitcoin e do Ethereum. Mas enfim, esse banco, Silvergate, encerrou as suas operações e no dia seguinte foi a vez do SVB, o Silicon Valley Bank, ter a sua falência decretada pelas autoridades norte-americanas, que assumiram o controle do banco. E esse banco era um banco relativamente grande nos Estados Unidos. Era o 16º maior banco americano, então ele tinha uma certa expressividade. Mas por que que ele quebrou? Isso é importante de você entender, porque dá pra gente tirar várias lições até para nossa vida de investidor da quebra do SVB. Era um banco que tinha por clientes basicamente startups, fintechs, enfim, empresas de tecnologia. Não era um banco de varejo, um banco que faz contas para pessoas físicas, como os nossos bancos digitais aqui no Brasil que a gente está acostumado. Não, era um banco com um nicho de atuação específico. Então ele tinha poucos clientes, mas esses clientes tinham muito dinheiro nesse banco. Eram empresas, fintechs e startups, como eu mencionei para vocês. O que aconteceu? Muitas dessas empresas
começaram a sacar recursos do banco, porque elas precisavam desses recursos para financiar suas atividades, pagar seus funcionários, enfim, é um momento também econômico delicado que a economia do mundo todo está passando, e ao solicitar esses resgates, o que o banco precisou fazer? Ele precisou resgatar o dinheiro que ele tinha investido lá em títulos públicos norte-americanos para poder devolver esse dinheiro para os seus clientes. Qual foi o grande problema? A taxa de juros dos Estados Unidos subiu muito do ano passado para cá. Até o ano passado a taxa era de praticamente zero, agora ela está em quase 5%, que é um patamar altíssimo lá nos Estados Unidos. E esses títulos públicos americanos nos quais o SVB investia eram títulos de prazo mais longo. O que aconteceu? Quando subiram as taxas de juros dos Estados Unidos, o valor desses títulos caiu por conta da marcação a mercado. Já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho para vocês. E com isso, com esse valor menor dos títulos, o SVB não tinha dinheiro suficiente para ressarcir, para devolver para as empresas que estavam solicitando os saques. E esse descasamento fez com que o banco entrasse em insolvência. Ele até estava preparando uma emissão de ações no mercado para levantar dinheiro, mas acabou não dando tempo de fazer isso e ele acabou quebrando. Agora, por que isso é interessante a gente falar, marcação a mercado? Porque isso acontece muito com investidores pessoa física aqui no Brasil. Então, às vezes a pessoa investe lá no título pré-fixado ou no título Tesouro IPCA+, que são títulos que estão sujeitos à marcação a mercado, e o que acontece? As taxas de juros sobem, o preço do título cai e a pessoa resgata esse título porque está precisando de dinheiro e acaba resgatando no prejuízo. Isso é muito comum de acontecer e acontece porque as pessoas não têm conhecimento da marcação a mercado, de como funciona isso, e fazem um investimento inadequado. Então, em vez de ela formar a sua reserva de emergência, colocar dinheiro lá no Tesouro Selic, que praticamente não tem a incidência da marcação a mercado, ou colocar no CDB com liquidez diária, ela coloca nesses investimentos que tem marcação a mercado, nesses títulos públicos que tem marcação a mercado, e ela às vezes precisa resgatar aquele título porque precisa do dinheiro e justamente resgata no momento em que aquele título perdeu valor e ela se dá mal. Foi o que aconteceu lá com o SVB nos Estados Unidos. Foi realmente um problema estratégico de planejamento do banco, né? Ele deveria ter previsto essa possibilidade da alta de juros, essa questão de muitos clientes resgatarem dinheiro ao mesmo tempo, mas não fez a lição de casa e quebrou. É o que acontece com muitos investidores pessoa física aqui no Brasil que não fazem a lição de casa, não investem em conhecimento financeiro antes de fazer os seus investimentos e acaba se dando mal. E depois da quebra do SVB, ainda tivemos a quebra de outro banco americano, o Signature Bank, que também teve as atividades encerradas pelos reguladores norte-americanos. Mas lá nos Estados Unidos existe um mecanismo de proteção aos correntistas chamado FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, que é semelhante ao nosso FGC aqui no Brasil, que garante a devolução do valor de até $250 mil para as pessoas que tinham dinheiro depositados nesses bancos que quebraram. Aqui no Brasil, o FGC garante a devolução do valor de $250 mil para as pessoas que forem afetadas pela quebra de um banco. Então, se você tiver até $250 mil depositados lá em um banco ou então em títulos emitidos por um determinado banco que quebrou, como um CDB, LCI ou LCAs emitidas por um banco que venha a quebrar, até esse valor de $250 mil você está assegurado. Mas existe um limite de até R$1 milhão por CPF. Lá nos Estados Unidos é muito semelhante com esse FDIC. E, inclusive, para tentar estancar a crise, o governo americano até anunciou que vai ressarcir valores superiores ainda a esses $250 mil, segundo regras que
vão ser definidas. E estima-se que pelo menos 186 bancos lá nos Estados Unidos têm algum grau de risco também, alguma exposição a esses fatores que fizeram com que o SVB quebrasse. Bom, pessoal, na esteira dessa confusão toda, para piorar a situação, o tradicionalíssimo banco suíço Credit Suisse, que já vinha em dificuldades financeiras já há bastante tempo, entrou numa situação mais complicada a ponto de o governo da Suíça ter intermediado uma negociação para que o banco UBS, que é um dos maiores bancos da Suíça, comprasse o Credit para que ele não falisse. Essa operação de compra foi fechada agora no domingo por mais de 3 bilhões de dólares. Foi uma forma que o governo suíço encontrou para que essa crise também não se alastrasse. Então, veja que os governos estão fazendo de tudo para tentar segurar essa crise. Afinal de contas, se muitos bancos quebrarem, a gente pode ter um problema realmente muito sério, não só lá nos Estados Unidos, na Suíça, como em todos os países do mundo. E como eu falei para vocês, uma boa parte dessa crise veio da alta dos juros por conta da inflação elevada no mundo inteiro. Então nós aqui no Brasil tivemos que subir muito a nossa taxa de juros, que hoje está em 13,75% ao ano, pode mudar amanhã mesmo, na próxima reunião do Copom, talvez se reduza um pouco ou se mantenha. Os Estados Unidos tiveram que subir muito as suas taxas de juros, também de praticamente 0 para agora quase 5% ao ano, está no intervalo de 4,5 a 4,75%. E a Europa também precisou subir as suas taxas de juros para combater a inflação. Taxas de juros muito elevadas não são boas para a economia, porque desaquece a economia, gera menos empregos, menos produção, só que é uma medida necessária para controlar a inflação que subiu muito. O grande problema agora é como começar a reduzir essa taxa de juros no cenário em que a inflação ainda está elevada. Se a gente deixar as taxas de juros muito altas por muito tempo, a gente vai ter todos esses problemas que vão levar à recessão, mais desemprego, menos produção, e isso é muito sério. Por outro lado, diminuir as taxas de juros de forma prematura pode fazer com que a inflação, que ainda está muito alta no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, cresça ainda mais, o que também gera um problema econômico muito relevante. E esse é um grande desafio que vai ter que ser enfrentado agora por todos os países, inclusive por nós aqui no Brasil, nas próximas reuniões do Copom. O que será que vai acontecer? Será que o Copom vai começar a reduzir os juros, mesmo podendo aumentar a inflação? Ele vai tentar segurar os juros um pouco mais altos por mais tempo, mesmo tendo todas essas consequências negativas para a economia? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a situação nossa aqui do Brasil, dos nossos bancos. Quando começou essa crise do SVB, começou aquela boataria aqui no Brasil de que os nossos bancos digitais pudessem quebrar. E rapidamente o Nubank, o Inter, o C6 Bank, entre outros bancos, emitiram notas dizendo que não tem nenhuma exposição ao SVB. Então, a princípio, os nossos bancos aqui não vão ser contaminados por essa crise, pelo menos de forma direta. O que pode acontecer é um problema indireto, porque essa crise toda já fez com que o dólar subisse frente ao real, o que pode ocasionar mais inflação, o que torna mais difícil para o Banco Central reduzir as taxas de juros, o que deixa a economia mais desaquecida, que é um problema para as empresas que podem quebrar e para os próprios bancos e instituições financeiras, porque aqueles que não estiverem com a saúde financeira muito boa podem ter problemas como tiveram lá os bancos americanos. Mas isso é óbvio, não é algo que vá acontecer do dia para a noite. Então não há nenhum indício de que qualquer banco digital agora possa quebrar por conta dessa crise. Nubank, C6 Bank, Inter, qualquer outro banco digital, até o momento não há nenhum indício de que possamos ter algum problema com esses bancos. E aí você deve estar se fazendo a pergunta mais importante desse vídeo, o motivo pelo qual eu gravei esse vídeo: o que
fazer com o meu dinheiro nesse momento de crise financeira global? Onde que é melhor eu deixar esse dinheiro para eu não ser afetado por esses problemas? Pessoal, como eu sempre falo, a maior proteção que você pode fazer é a diversificação. Nunca coloque todo o seu patrimônio no mesmo lugar, principalmente se for um lugar arriscado. Você precisa diversificar entre ativos diferentes, entre bancos, emissores diferentes, tem que diversificar também entre moedas e países. Então, como eu sempre falo para vocês, ter uma parte do patrimônio no exterior, nos Estados Unidos, é importante. E aí você me pergunta, poxa, mas nos Estados Unidos é o epicentro dessa crise financeira? Sim, mas os Estados Unidos são a economia mais segura do mundo. Os Estados Unidos têm a prerrogativa de emitir o dólar, que é a sua moeda, que é a moeda mais forte do mundo. Várias crises já aconteceram nos Estados Unidos, crise de 1929, a Grande Depressão, depois várias outras crises, até a crise de 2008, que foi muito forte também. Estamos passando agora por essa nova crise e o governo americano sempre dá um jeito de controlar a crise, porque ele pode emitir moeda. Se um banco precisar de ajuda, ele coloca dinheiro ali, ele intervém no banco, ele faz o que for preciso para que a crise não se alastre. Então é muito mais seguro, apesar de tudo, você ter dinheiro nos Estados Unidos do que em outros países menos seguros e estáveis, com moedas mais fracas, que é o caso nosso do Brasil. Não é para botar todo o seu patrimônio nos Estados Unidos, é claro que não. Você coloca lá um percentual que você acha que faz sentido para você. No meu caso, eu tenho hoje em torno de 10% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos. E eu invisto uma boa parte desse meu dinheiro que está lá nos Estados Unidos em títulos do governo norte-americano, que é o investimento mais seguro do mundo. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui em cima, um vídeo completíssimo, muito legal sobre esse assunto. E eu faço esse investimento por meio de ETFs, que é uma forma muito simples de você investir nos títulos públicos norte-americanos. Invisto em títulos de prazo mais curto, em títulos de prazo médio e até um pouco em títulos de prazo mais longo, que são mais arriscados por conta da marcação a mercado. Então, se você quer correr menos risco, você compra um ETF que invista em títulos públicos norte-americanos de prazo mais curto. Todos esses detalhes eu explico nesse vídeo que eu deixei aqui para vocês. Como que eu faço esse investimento na prática? Eu faço por meio da Nomad, que é uma conta nos Estados Unidos para o público brasileiro. Inclusive, como vocês sabem, nós temos uma parceria com a Nomad e se você quiser abrir conta nela, você tem um benefício. Basta abrir a sua conta com o link que eu estou deixando aqui na descrição. No momento da abertura, você coloca o código Fonte da Fortuna 20 e você vai ganhar 2% de cashback na sua primeira remessa de dólar feita em até 15 dias contados da abertura da conta. E lá na Nomad você vai poder investir em ETFs de títulos públicos americanos. Se quiser, pode investir também diretamente em ações de empresas americanas, fundos imobiliários americanos. Tem a possibilidade de você investir em fundos por perfil de risco. Enfim, tem uma série de investimentos possíveis que eu explico melhor nesse vídeo aqui em cima. E lembrando que o banco parceiro da Nomad lá nos Estados Unidos tem a garantia do FDIC, até 250 mil dólares o seu patrimônio está assegurado mesmo que o banco quebre. E no caso dos investimentos, a corretora parceira da Nomad lá nos Estados Unidos tem a garantia do SIPC, que te protege até o valor de 500 mil dólares. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil também você vai diversificar. Então, por exemplo, hoje eu tenho em torno de 60% dos meus investimentos em renda fixa. A maior parte desses investimentos está em títulos públicos, que tem a garantia do governo federal. O governo não tem como quebrar. Tem outra parcela relevante em CDBs, LCIs e LCAs emitidos por bancos grandes e sólidos. E tenho uma parcela menor em CDBs ou LCIs, LCAs de bancos
menores que, obviamente, têm um risco maior, mas que me pagam também um retorno maior. E eu sempre observo aquele limite de R$250 mil do FGC. Mas muito mais importante do que o FGC, eu sempre olho lá no Banco Data para ver como que está a saúde financeira desse banco. Então, é interessante você dar uma olhadinha lá no Banco Data para ver se o índice de Basileia, o índice de mobilização estão dentro dos padrões do Banco Central do Brasil e se o banco vem dando lucro. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Banco Sofisa Direto, que é um banco no qual eu coloco uma parte da minha reserva de emergência no CDB de liquidez diária, que rende a 110% do CDI, é um banco lucrativo. Se a gente olhar, ele teve lucro em 2019, 2020, 2021 e 2022, que é um resultado ainda parcial, não temos o do fechamento do ano, também já está dando um lucro. Então a gente vê até que o lucro foi crescente de ano para ano. E o índice de Basileia e de mobilização também estão dentro dos parâmetros, tá? O Sofisa Direto é um mero exemplo. É sempre interessante você consultar como que está a saúde financeira do banco no qual você investe, né? No banco que é emissor dos investimentos nos quais você está investindo. E se você tiver interesse em abrir conta no Sofisa Direto, você pode fazer isso também usando o link que eu estou deixando na descrição e o meu código que está na descrição, porque fazendo isso você vai ganhar um benefício que também está explicado na descrição do vídeo. Mas o ponto aqui é diversifique e nunca coloque todo o seu dinheiro em bancos menores, especialmente se é um banco ou uma financeira que vem dando prejuízo. Vale lembrar que recentemente quebraram duas financeiras, entre elas a BRK. Se você fizesse uma consulta lá no Banco Data, você veria que era uma instituição financeira que vinha dando prejuízo. Então por que que você vai investir num lugar que está dando prejuízo? Então tome essas cautelas, diversifique, analise, coloque a maior parte do seu patrimônio em investimentos seguros, diversifique também entre renda fixa e renda variável. É sempre interessante ter renda variável na carteira para o longo prazo. O longo prazo é 10 anos para cima, então eu tenho fundos imobiliários, ações pensando no longuíssimo prazo, no recebimento de dividendos, reinvestimento dos dividendos. Mas invista em renda variável apenas aquele percentual do seu patrimônio que vai te deixar confortável, porque a renda variável, como o próprio nome diz, varia. Cotas de fundos imobiliários podem se desvalorizar, ações podem se desvalorizar. Então não coloque em renda variável dinheiro que você pode precisar no curto e no médio prazo. Para isso existe a renda fixa, que também tem os seus riscos, por isso é importante escolher bem os seus investimentos de renda fixa, privilegiando aqueles investimentos que têm a garantia do governo, como os títulos públicos, mas tendo cuidado com a marcação a mercado. No caso de Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, são títulos que têm marcação a mercado, então você tem que investir também com a certeza que vai poder deixar aquele dinheiro lá até o vencimento do título. No caso de CDB, LCI e LCA, busque instituições financeiras grandes, consolidadas, e se você quiser diversificar, você pode colocar um pouquinho do seu dinheiro em bancos menores, mas que sejam bancos que pelo menos estejam dando lucro. E lembre-se sempre de ter um percentual, ainda que pequeno, do seu patrimônio investido em dólar nos Estados Unidos, para você ter a diversificação geográfica, tirar uma parte do seu dinheiro do Brasil, um país mais instável, deixar nos Estados Unidos, um país mais seguro, e em moeda forte, que é o dólar. Pessoal, eu sei que esse vídeo foi um pouco longo, muita informação, mas eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, compartilhe, isso é importante, isso pode salvar os seus amigos, a sua família de perderem dinheiro porque investiram num local muito arriscado. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu curtir aqui para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda muito a gente a fazer o canal crescer e também fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. Meu nome é Alexandre Winkler, eu estou no Instagram também, @fonte da fortuna. Desejo muito sucesso nos seus investimentos, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.